Mectanium Surge é uma temporada que divide muita opinião, mas com certeza tá no meu top 2 de temporadas favoritas do Bakugan clássico. E a Cellon é uma personagem introduzida ali no primeiro arco de Mectanium Surge. E hoje analisaremos um deck dela de multi-atributo. Espero que gostem. Fala aí, rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Bakugan e dessa vez mais um vídeo de construindo deck aqui no canal. Faz um tempo que eu não trago esse tipo de vídeo em específico. E, bom, vamos montar aqui agora o deck da Cellon, né? Montar não, vamos apresentar o deck que eu montei aqui pra ela. E é um deck interessante porque ela usa 3 atributos diferentes. Tanto no anime, os Bakugans dela ali no grupo dela são de 3 atributos diferentes, que é um House, um Ventus e um Subterra. E, bom, vamos lá. Vou começar apresentando primeiro os Bakugans desse deck aqui. E eu vou passar uma breve explicação do deck aqui, porque provavelmente eu vou enfrentar ela aí no meu Bakugan Interspace, no interespaço de Bakugan que eu criei, naquele modo de jogo solo, né? Então vai ser bem interessante. Tá um deck bem forte e bem divertido de jogar também, né? Bom, vamos começar com esse Bakugan aqui, que é um House Crow. Esse daqui, meu, ele é um recast, né? O original dele é literalmente impossível de comprar. Impossível não é, mas de achar, né? Impossível não é de achar, mas é muito, muito raro. Raridade 10/10 e o meu House Crow tem 920 de força G, uma força G considerável aí pra Mectanium Surge, né? Então, beleza, vamos deixar o Crow aqui. E o líder aqui do deck, que é o Bakugan que a Cellon utiliza ali como principal no anime, é o Ventus Spyron. E o Ventus Spyron é muito da hora, cara. Olha isso, né? O formato dele na forma esfera emana muita aura. Olha isso aqui. Não teve como fugir desse termo aqui, porque é literalmente a definição desse Bakugan. Olha isso, ele de braços cruzados. Antigamente eu não tinha percebido que ele tinha esses bracinhos cruzados aqui e tudo mais, mas depois que eu reparei, eu falei, caramba, o bicho é brabo, mano. E ele tem 830 de força G. Não é o mais forte aqui do deck da Cellon, mas muito interessante ter ele aqui. E o último, mas não menos importante, temos aqui o Subterra Vertex para compor aí o último integrante do time da Cellon. Eu acho ele maneiro, o design dele e tudo mais. Vamos ver a força G dele aqui, 820, então tá num range de força G considerável esse deck da Cellon aqui, bem equilibrado ali entre os três, sendo o House Crow o mais forte com 920 de força G. Então, maravilha, as guias eu irei mostrar por último. Vamos primeiro aqui passar pelas cartas portais. Vamos começar com a carta portal bronze aqui. Nós temos uma Tricolor Boot com uma arte do Wilda aqui, em uma pirâmide marcando Aquos, Pyros e mais algum atributo ali que está escondido pela perna do Wilda. Mas nós temos aqui a prioridade desse deck, né? Eu vou passar pelos 3 atributos sempre. Então temos 250 para o House Crow, 200 Subterra aqui para o nosso Vertex e 150 para o Spyron. Então tá num range agradável ali de força G para eles. E ela tem um efeito que diz o seguinte: os Bakugans que são possuídos pelos jogadores com pelo menos 3 tipos de atributos diferentes no jogo ganha mais 150 de força G. Então, independente de cada um ali, qualquer um que cair nessa carta aqui vai ganhar mais 150 de força G, além do bônus da carta base aqui, né? Bem interessante, bem roubadinha essa carta aqui pro deck da Cellon, né? Eu queria trazer algo assim para esse deck de multi-atributo. Passando para a carta Portal Prata, nós temos algo ali que vai favorecer muito o Crow e o Vertex. O Spyron vai ficar mais de canto aqui caso caia nessa carta, o que não é a ideia. Mas nós temos aqui um bônus de 200 pro atributo Subterra e outro bônus de 200 ali pro House Crow, né? Caso ele caia aqui. E o nome dessa carta é o local de impacto. Impact Site. Maneiro. Eu esqueci o nome desse Bakugan aqui na arte, mas enfim, eu acho que é um de Nova Vestroia
ou Gandalion. Acho que é a nova Vestroia. Beleza, cartas pratas comumente não tem efeito, né? Eu não lembro assim uma que tenha efeito. Deve ter alguma por aí, com certeza. Mas enfim. E a carta ouro nós temos a Gale Force. Qual que era o nome desse carinha no anime? Era o Ace? Eu acho que era. É maneiro ele, né? Que o Bakugan dele guardião é o Altair. E nós temos aqui um bônus de 120 para Subterra, 100 para Ventus e 50 para House. Mas no efeito dela nós temos o seguinte: no início da batalha, todos os Bakugans que estão com stand em outra carta portal, né? Ou seja, estão de pé em outra carta portal, vão para a pilha de não usados do seu jogador. E para cada Bakugan movida dessa forma, cada Bakugan Ventus ganha mais 100 Força G. Isso é bem interessante. Só tem um detalhe aqui, que cada Ventus Bakugan ganha mais 100 G Force, né? Então, provavelmente afeta também o Bakugan do oponente. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado aqui. A Cellon ao utilizar essa carta. Mas é uma carta muito boa que eu trouxe no deck para combater com o Spyron, né? Então, mais uma vez, como vai ser utilizado pelo NPC, obviamente vai ter o fator sorte ali no jogo para essa carta portal dar certo, mas se vier a calhar vai funcionar muito legal. O Spyron pode chegar a mover vários Bakugans de uma vez ali ao ativar essa carta portal e ele vai ficar muito, muito forte. Então imagina que a gente tem ali 4 Bakugans abertos em campo, fora o Spyron e o da batalha. Ele moveria os 4 para a pilha de não usados dos jogadores e ganharia mais 400 de Força G. Ele ia ganhar mais 500 IG só nessa batalha. Ele ia para 1300 de Força G só com essa carta portal, né? Numa situação dessa. É óbvio que eu mencionei aqui a melhor da situação possível, né? Mas, enfim, interessante aqui. É um deck pra gente testar mesmo. E, bom, vamos passar para a carta de habilidade. Agora vamos para a carta de habilidade vermelha. Nós temos o Prisma Arco-Íris, que diz o seguinte: jogue no início do jogo. Embora essa seja a única carta de habilidade na sua pilha de usados, você pode lançar novamente uma Aquos, House ou Ventus uma vez em cada jogada. Isso aqui é interessante porque no modo solo a Cellon sempre vai utilizar essa carta portal no início do jogo, né, da partida. Então possibilita ela a fazer mais um rolling ali pro Crow ou para o Spyron, né? Se no dado, na primeira vez que ela rolar ali e vier que ela não deu stand, ela pode tentar mais uma vez o dado. É uma carta para incomodar. É uma cartinha ali para incomodar o adversário. Para a próxima carta de habilidade nós temos a Light Wind Color Shift, que diz o seguinte: jogue durante uma batalha na carta portal do seu oponente, onde você esteja na carta portal dele, né? O seu Bakugan House ou Ventus ganha Força G igual ao Highlight bônus, né, da carta portal. Ou seja, por exemplo, essa carta portal aqui. Então vamos supor que eu caí com o meu... Vamos supor que essa é a carta portal do inimigo, né? E aí eu tô com o meu Spyron aqui, eu ganhei mais 100 de Força G. E ao ativar essa habilidade aqui, eu também vou ganhar mais 120, que é esse Highlight bônus aqui. Esse destaque em amarelo. Vocês viram que é um deck que aumenta bastante a Força G, né? Dependendo da situação ali. E é um deck pra incomodar mesmo. Pra ela ser chata na batalha. E o próximo nós temos aqui a Rock On. O português dela ficou balançando. Que diz o seguinte: jogue no início de um combate sobre a carta portal de um adversário antes da carta portal ser revelada. Neste combate, seu Bakugan House ou Subterra obtém 2 vezes os bônus de Força G da carta de habilidade e do atributo portal. Isso aqui é muito roubado, mano. É muito roubado mesmo. Então a Cellon ali, quando ela cair numa carta portal minha, ela vai poder ativar essa habilidade aqui e ela vai começar a ganhar o bônus das habilidades da carta portal 2 vezes. Bem roubado. Maneiro. Então, pra finalizar aqui, nós vamos pras Battle Gears. E a primeira Battle Gear que eu trouxe pro deck é uma Riptor. Uma Riptor que vem ali no set do Darak Colossus. É uma Battle Gear exclusiva do set. E vamos ver aqui a força dela se tá
em algum canto aqui. Aqui. Tem mais 100 de força G, não é tão forte, mas é comum nas gears mesmo. E beleza, a minha tá sem bateria, então ela não acende a luz aqui. Vamos ver a carta de referência dela, o que diz os efeitos. Ela tem um efeito Darkus aqui, que eu posso utilizar também caso eu caia numa carta portal ouro. Esse símbolo aqui é de uma gear ouro. E o efeito Darkus diz o seguinte: sempre que a face de uma moeda lançada for coroa, seu Bakugan obtém mais 50 de força G. Aqui o efeito Ventus dela diz o seguinte: sempre que a face de uma moeda lançada for cara, seu Bakugan obtém mais 50 de força G. E aqui nós vamos ter uma liberdade criativa para mudar uma coisa aqui nessa carta, galera. Porque eu não queria trazer a Twin Destructor novamente para esse deck aqui, porque ia ficar bem repetitivo os Bakugans, os decks do pessoal ter sempre a Twin Destructor, né? Que ela tem aquele efeito de jogue uma moeda até sair cara, você vai ganhando 50G. Aquele efeito é muito bom e eu queria trazer aquilo pra esse deck da Cellon, sabe? Então eu trouxe essa Riptor, que é um efeito que tem o texto parecido, só que ele engana. Não é aquele mesmo efeito da Twin Destructor, ao meu entendimento, né? Isso daqui é muito mais situacional, tipo, essa Riptor aqui é muito mais chata de usar, sabe? É muito chato de você conseguir encaixar ela no deck. Então nós vamos mudar aqui a interpretação dessa carta de habilidade de referência aqui, onde a gente vai jogar uma moeda e até sair cara, o seu Bakugan vai ganhando 50 de força G. É pra deixar o deck da Cellon bem chato mesmo e bem forte, então é isso. Quando eu utilizar essa habilidade aqui no modo solo, eu vou estar fazendo essa liberdade criativa aqui pra usar essa carta de habilidade em uma outra interpretação, né? Dar uma outra utilidade aqui pra ela. Mas tudo bem, vamos passar aqui agora pra Zulcanator, que eu trouxe pro deck, uma Battle Gear utilizada pelo Helios MK2 e Nova Vestroy ali no final. E ela dá mais 90 de força G só, mais fraquinha que a Riptor. E a carta de habilidade de referência aqui da Zulcanator, ela tem esse power level aqui, né? Mas no modo solo a gente não utiliza essa regra do power level, então vamos desconsiderar isso daqui. E ela tem um efeito que condiz aqui com dois atributos do deck da Cellon, House e Subterra. O House, se seu Bakugan tiver sua força G impressa menor, você ganha mais 150 de força G. E se o seu Bakugan Subterra aqui por efeito Subterra for a força G menor, você ganha mais 100 de força G. Então dá pra usar as Battle Gears aqui, combinar, né? Porque a Riptor, ela tem um efeito Ventus que comba com Spyron, se eu não quiser depender de combinar Gear com a carta portal. E para Zulcanator nós temos aqui os outros dois atributos para encaixar aqui no deck, né? E fechar o uso total e potencial desse deck aqui da Cellon. Então é isso, rapaziada. É basicamente esse o deck aqui que eu trouxe para ela. Só teve essa mudança na interpretação aqui dessa carta, que nós vamos utilizar o efeito ele similar com o da Twin Destructor, para deixar as coisas mais divertidas. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Digam aí o que vocês acharam do deck. E, enfim, em breve vai sair aí o meu vídeo da batalha do meu deck contra a Cellon no Interespaço de Bakugan. E é isso, rapaziada. Valeu!